Vamos agora falar de recursos que o professor encontra especialmente na internet. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que muitos desses recursos, o próprio professor, no seu planejamento, pode cuidar da produção de alguns deles, Outros não, ele terá que recorrer à internet, à web, De qualquer maneira, nós vamos falar de recursos digitais, E esses recursos digitais, educacionais, claro, são denominados objetos de aprendizagem. E temos uma profusão enorme de objetos de aprendizagem. Textos. É possível encontrar muitos textos na internet. Como eu disse antes, o grande problema, às vezes, é selecionar aqueles que são adequados, levando em conta aqueles itens que eu coloquei na aula de número 25. Talvez ao final, se tivermos tempo, vamos voltar a esse assunto. E livros. São livros digitais e, de preferência, interativos. Nem todo e-livro é um livro interativo. Nós, no nosso grupo lá de pesquisa do CEPA, desenvolvemos pelo menos alguns capítulos de livros, de e-livros interativos, onde aqui você pode clicar e uma palavra que você eventualmente não conhece bem, aparece um texto de algum dicionário para explicar aquela palavra. Também você pode chamar um vídeo dentro do texto. O fato, ou um texto dentro do texto. De forma que livros, eu acho que tem muito futuro no caso da física, porque você pode ter dentro do seu texto, à sua disposição, um link para um vídeo, para uma simulação interativa. Então, eu acho fantástico, realmente. E, no caso da física, isso é absolutamente necessário. Então, livros crescem como objetos de aprendizagem. Figuras. A física lança muito mão de figuras para ilustrar, porque muitas vezes, sem ilustrar, você não entende bem do que se está falando. Animações, vídeos de várias naturezas, simulações interativas, e verdadeiros laboratórios virtuais. Vamos falar sobre isto também. E fotos. Nossa, foto pode ser realmente absolutamente fantástico. Então, vamos começar aqui com textos, mas todos sabem o que são textos. Estes aqui a gente colocou à disposição dos alunos do curso de engenharia e de física, também é baseado nesses livros-textos aqui. E, como eu disse antes, a ideia do e-livro. Aqui nós desenvolvemos 2 e-livros, um para mecânica e outro para eletromagnetismo. Ainda não está à disposição dos alunos, porque nós ainda estamos terminando esses e-livros. São livros digitais, como tantos outros, e interativos. É essa a ideia. Aqui você clica e vê um vídeo, por exemplo. Então, essa é uma ideia de recursos. E figuras. As figuras, elas podem ser simples, como estas aqui, ou pode ser bem mais sofisticadas, de forma que depende daquilo que você
está querendo ilustrar. Certamente essa é uma figura, né, para algum tema da área de biologia, né? Mas o fato é que assim o é. Veja só como fica fácil, né, você entender, né, você entender as coordenadas esféricas, né, e também, claro, as coordenadas latitude e longitude. Às vezes, com uma figura só, se for realmente muito bem feita, você consegue entender, né, temas complexos ou figuras simples, né, da dinâmica, né, aqui envolvendo força, né, componentes de forças e assim por diante. Animações, né? As animações são de fundamental importância também no ensino de física, né? Eu não sei se nós vamos conseguir, mas nós vamos colocar o link para os estudantes, né, para eles visualizarem algumas animações, né? Essa, por exemplo, é uma que... Todas essas nós desenvolvemos, na realidade, no nosso grupo, né? E com o apoio da Univesp, na realidade, né? O fato é que essa animação aqui, por exemplo, é uma animação bem interessante. Eu não sei se é possível chamar essa animação, mas eu tenho a impressão que não é possível, né? Mas, de qualquer maneira, o aluno vai receber a apresentação e ao clicar, ele vai poder visualizar esta animação. Então, essa aula vai ser mais curta, porque a gente vai pedir para o aluno para ele acessar alguns recursos, né? Isso aqui é a queda de uma maçã, que está aqui, né? Do Copan, na verdade, né? É feito no 3D Studio, né? Uma bonita animação, né? E aqui, em cada ponto, à medida que a maçã cai, esse recurso, essa animação, mostra a velocidade da partícula em função da altura. Aqui 20 metros a partir de onde a maçã se desprendeu, né? 45 metros e assim por diante. Essa outra, né? Essa aqui é uma animação bastante complexa, né? De astronomia, né? Na realidade, o que acontece à medida em que o Sol nasce e depois se põe, né? Aqui, uma animação envolvendo a trajetória parabólica, quando se lança uma bala de um canhão. Mas animações são realmente muito úteis, né? Nós desenvolvemos um bom conjunto de animações, né, para o ensino da matemática, do ensino da geometria, como esta aqui, né? Geometria plana, geometria espacial e assim por diante, né? Vídeos são muito úteis, né? Claro, nós sabemos, né? Porque alguns deles são muito lúdicos. Na verdade, mesmo não sendo aluno de um curso de física, nós temos aqui algumas, né, e vamos colocar à disposição dos alunos, mas elas estão todas elas no E-Física, né? Ou melhor, acho que algumas estão no E-Física, mas as outras estão na Física Universitária. São muito interessantes, né, para despertar o interesse, né? Esse tipo de vídeo, né, vídeo lúdico, na verdade, ele serve, né, para despertar vocações, né, na física, como diríamos, né, para despertar o interesse do aluno, né, para que ele, na verdade, em algum momento se interesse seriamente pela física, né, e passe a estudar física, né. Então, temos vídeos, né, e vídeos, nós podemos classificar vídeos para física em aqui 6 categorias, né? As videoaulas, como vocês estão assistindo agora, são videoaulas de exercícios resolvidos, né? Vídeos exibindo fenômenos, né? Vídeos de experimentos com explicações, porque às vezes tem explicação e às vezes não tem explicação,
né? Vídeos motivacionais são aqueles que não têm explicação. E, finalmente, vídeos para a realização de experimentos, né? Que são os laboratórios virtuais, né? Você assiste um vídeo, mas, ao assisti-lo, você tem condições de fazer uma experiência, sim, experiência, para determinar, por exemplo, a aceleração da gravidade. Quando você mostra um pêndulo, diz qual é o comprimento da corda, e o aluno mede o período. Medindo o período, ele vai agora determinar a aceleração da gravidade. Né? Então, você pode ter vídeos para fazer experiências. Né? Sim, e são resultados reais, ele não está inventando, né? É de fenômenos. Né? O fato é que temos aqui um tipo de vídeo motivacional, né? Ele dura poucos segundos, né? Mas o fato é que aqui não há nenhuma explicação. Mostra um fenômeno e é bem rápido, na realidade. Né? Mas, de novo, é para intrigar quem está observando, né? Para quem está assistindo o vídeo. Né? Aqui tem um vídeo associado a fenômenos, né? Naturais e que a física consegue explicar. Né? Ou seja, são fenômenos que poderíamos dizer que são fenômenos físicos. Né? Então, esse aqui é um primeiro de uma ponte, né? Que acabou caindo, né? No rio Potomac.
claro que temos aqui um outro também envolvendo um outro fenômeno natural, que é o tsunami. A gente vê a onda chegando, mas é onda, estamos falando de ondas solitárias, né?
Então, esse tipo de vídeo. E, finalmente, vídeos com exercícios resolvidos, de preferência, né? Um vídeo que tenha o enunciado do problema, né? E depois um vídeo que o professor faça tudo com certo cuidado na lousa. Aqui a ideia é assistir aqui uns poucos segundos, não há necessidade, no máximo 50 segundos, que a ideia aqui não é mostrar a aula, é apenas um pedaço da aula. Essa linha que eu estou tracejando aqui, e o ponto de encontro dessas duas linhas determinam um ponto, e esse é exatamente o ponto P procurado. É isso que a gente, para chamar a atenção, né? Muito bem. E vídeos de experimentos com explicação, né? Aqui tem um, por exemplo, que a gente vai mostrar, uns poucos segundos, né? Materiais não pertencem à classe de materiais ferromagnéticos. Outro aspecto importante é que todo ímã possui dois polos magnéticos, chamados de polo norte e polo sul, e eles são inseparáveis. Polos de mesmo nome se repelem, enquanto polos de nomes diferentes se atraem. E aqui um recurso fantástico, né? Que são as simulações interativas, né? A gente não vai poder mostrar, mas essa simulação ela é bem interessante porque você pode escolher a origem do referencial, a sua vontade, né? Você pode escolher a orientação dos eixos, né? Você pode também escolher a ferramenta, né? Aqui você pode mudar de ferramenta para você medir as coordenadas polares, né? Nesse tipo de animação. Então, agora você tem que, como um exercício, você tem que responder. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? X, a coordenada Y desse ponto. E agora, veja, isso serve para avaliação. Para avaliação, né? Por quê? Você, terminando, você clica aqui, terminei. E aí, quanto tempo? Quanto tempo? Essa atividade é para ser resolvida em, digamos, 1 minuto. Você tem 1 minuto. Se você não acertar, você vai tirar uma nota 0. O professor pode dizer, não, dê 3 oportunidades para ele. Muito bem, então errou na primeira, vai para a segunda e finalmente vai para a terceira. Mas simulações interativas podem ser, desde que bem elaboradas, né, podem ser utilizadas também para avaliação do aluno. Elas devem estar no ambiente virtual. É claro que em algum momento o sistema deve lançar a nota, né, para o aluno. Muito bem, mas são muito utilizadas as simulações interativas, né, como um instrumento, né, como um recurso, hoje mais do que nunca, né? Também tem simulações interativas para demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, onde o aluno pode separar com as mãos e assim por diante, né? Então, são simulações interativas interessantes, né? Fotografias, né? Olha só que fotografia bonita aqui, né? Outra, né? Outra, né? Por exemplo, essa aqui é muito instigante, né? O que está acontecendo? Bem como essa aqui também, bastante instigante. O professor, na verdade, em princípio, né, hoje em dia, com a evolução das câmeras digitais, ele pode tirar fotografias com uma alta resolução, né? E isso ajuda muito no ensino dele, né? O professor deveria se planejar, né, para realmente utilizar fotografias, né? É um recurso muito interessante. Bibliotecas virtuais. Bibliotecas virtuais são repositórios de recursos, né? E aqui nós queremos chamar a atenção para 2 tipos de repositórios de recursos, né? Vídeos e simulações interativas, né? Então, as bibliotecas virtuais importantes para a física são as bibliotecas de simulações interativas, né? Às vezes tem também animações, né, nessas simulações, mas em geral não. Em geral não. São de simulações interativas, né? E de vídeos. E temos muitas bibliotecas, né,
Por exemplo, o YouTube é uma biblioteca de bibliotecas, né? Ele tem os canais, tem as playlists, né? O fato que tem a biblioteca de teses da USP também, que tem muito material, o eFísica, a Univesp PTB, como vocês sabem, um número enorme, na verdade, de recursos, né? Especialmente aulas, né? No caso da Univesp TV, né? E no caso aqui da física universitária, né? Que é, na realidade, o meu canal. Temos aqui vídeos e videoaulas, temos aulas de exercícios, experiências de vários tipos, né? O fato é que é um tipo de repositório, né? E agora estou fazendo aqui a propaganda de outros, né? Mas agora falando de simulações interativas, né? Pode pesquisar na web e você vai encontrar muito. Se você vai utilizá-las em sala de aula, requer planejamento. Claro, requer planejamento, né? Mas, de qualquer maneira, são recursos bastante ricos. Esse aqui é o Physics 2000, por exemplo, que tem muitas. Tenho aqui o outro PhET, famosíssimo, né? E que tem muitas simulações interativas, né? Como essa aqui, de lançamento, olha só, movimento de projéteis. E eles têm também traduções, todos eles têm traduções, né? Para essas simulações interativas, né? Aqui tem o do professor Walter Fendt, né? Que também está traduzido. Aqui temos, na realidade, várias línguas, né? Está traduzido também para o português. E agora aqui você escolhe mecânica com aceleração constante, equilíbrio de 3 forças e assim por diante. Simulações interativas são muito úteis, né? Agora, as simulações interativas, né, elas devem ser utilizadas só depois da aula teórica, senão vira um brinquedo, na verdade, né? O aluno mexe assim, mexe assado, né? E ela deve ser utilizada como no entendimento da dependência de uma solução quando variamos os parâmetros, né? Então, ele precisa conhecer a teoria, que parâmetros, né, ele deve ajustar, né? Senão, como dizemos aqui, não passam de um brinquedo, né? Elas podem ser utilizadas em sala de aula ou como exercício, sim, como chamamos a atenção antes, né, para uma simulação interativa, que você pode fazer uso dela para efeito de avaliação. E esses recursos, então, são todos eles encontrados na web, né? Eu estou apenas chamando atenção para o risco, né, de uso de recursos na web, né? Ter certeza de que a fonte é confiável, os conteúdos são bastante dispersos, né? Usam uma notação muito diferente da sua, não falam a sua linguagem, diferença de linguagens e, eventualmente, diferença de conteúdos.